A cidade respira em tons de aço e veludo. Em minha mesa de madeira, a noite insiste em não cair. Eu sou Helena Santos, professora aposentada, ainda afundando os pés nas mesmas verdades que me ensinaram a manter a dignidade acima de tudo. O restaurante onde eu estou é caro o suficiente para parecer seguro, mas o ar ali é denso, cheira a promessas não cumpridas. Cortinas de veludo rangeiam quando a brisa entra, e o silêncio entre os talheres tilinta como uma linha curta de música triste. Tenho 60 e poucos anos, e não nego que o corpo perde o fôlego antes do coração. A idade ensina a ler as intenções como quem lê uma manchete, com cuidado, antes que o impacto derrube a máscara. Ao meu lado, Beatriz Dantas, advogada que apareceu como uma sombra prática quando achei que era apenas uma professora entre contas a pagar e remanescentes de uma aposentadoria que poderia mudar tudo. Beatriz fala baixo, mas é firme o bastante para não deixar espaço para dúvidas. Entre um brinde e outro, ela me sussurra que há rumores fortes de que meu dinheiro, aquela disciplina que guardei com a seriedade de quem carrega uma casa inteira, não está exatamente onde deveria estar. A conversa com Beatriz não é sobre números em si, é sobre quem segura as tiras que dividem o que é meu do que pode pertencer a alguém que não me deve nada. E eu sinto, na pele, o peso de uma possibilidade que não envolve apenas a minha conta. Envolve a reputação de tudo que ainda me sustenta, meus filhos, meus netos, a memória de quem fui. A outra metade da mesa parece uma vitrine de poder. Nora Martins, esposa do meu filho, com a graça que esconde uma força agressiva. E Lucas, seu filho, que parece se mover entre o orgulho e a culpa, como quem caminha sobre vidro. Nora está impecável, como se cada gesto fosse coreografado para desfilar uma vida que parece correta aos olhos do mundo. Ela sorri, levanta o copo, brinda para todos ouvirem que nós cuidamos de tudo. E fica claro que esse tudo não é apenas dinheiro. É a aparência de harmonia, de controle, de que a casa não desaba sob nenhuma tempestade. Lucas ri também, mas o riso tem um eco de nervosismo, como quem sabe que o chão pode se abrir a qualquer momento sob ele. Eles ostentam a familiaridade de quem se sente dono de um segredo que eu ainda não compreendi por completo. E essa sensação, mais do que qualquer nota no extrato, cortou minha dignidade com a lâmina de uma lâmpada bem posicionada. E eu observo. Minha cabeça busca, sem pressa, a ordem que sempre trouxe para minha vida. Números que sempre obedeceram. Pessoas que não me traíam. Uma casa que não precisa de pão sem manteiga para existir. Entretanto, há ali, ao lado, dois sinais que não podem ser ignorados. Primeiro, um extrato perdido de uma assinatura que se repete, uma grafia que não bate com as minhas, ainda que pareça ter sido forjada com a prática de quem sabe o que está fazendo. Não é apenas um erro, é uma mentira que respira. Segundo, a voz de Nora se ergue ao brindar, dizendo que nós cuidamos de tudo. E quando a arrogância veste o tom de benevolência, a pergunta invisível que me persegue fica mais clara. Quem cumpre o que promete quando o dinheiro se transforma em armadura? Ali, no brilho de taças, percebo que o problema não é apenas uma fraude. É a conveniência de manter a narrativa em que a mãe precisa silenciar para que a filha tenha a ilusão de controle. Tenho uma base de apoio que surge em meio a cúmulas de sala de estar e salas de reunião. Beatriz, que sabe ler contratos como quem lê um mapa de cidade antiga, um grupo de vizinhos que observam, guardam silêncio e, quando falam, falam alto de moralidade. E Lucas, que parece carregar o peso da culpa sem admitir que o peso já o tinha antes de qualquer palavra talhada em documentos. Eu, no entanto, não recuo. Minha memória é disciplinada, minha rede de contatos é antiga, minha coragem é contida, mas firme. A pergunta que repete em minha cabeça não é apenas sobre o que foi feito com meu dinheiro, é sobre quem sou diante da traição revelada, diante de quem jurou proteger o que me é devido. E a cada gesto de Nora, a cada sorriso de Lucas, a cada suspiro de Beatriz, a minha convicção parece ganhar contornos de aço frio, pronto para enfrentar o que vier. Você pode sentir, ao fechar os olhos por um segundo, o peso de uma decisão que não admite mais dúvida. A cada batida no meu peito, o mundo parece se contrair e se abrir ao mesmo tempo.
A verdade, quando finalmente aparece, não é apenas um facho de luz que revela quem está por trás das máscaras. É uma lâmina que corta o que eu ainda chamava de família. Em geral, eu, Helena, evito confrontos diretos. A minha vida foi uma escola de paciência, de esperar que a justiça se faça como quem deixa o tempo agir. Hoje, porém, o tempo é crítico e a justiça não é uma ideia abstrata. É uma opção com consequências reais que não posso mais adiar. Eu olho para Nora e minha lembrança retorna a uma época em que as escolhas pareciam simples: cumprir, proteger, manter a cabeça erguida. Quando era jovem, poderia ter sido enganada por alguém tão sedutor quanto esperto. Hoje, sou eu quem deve escolher entre calar, para manter o que resta, ou expor o que está escondido, para abrir uma porta que pode não ter saída segura. Beatriz levanta o relatório como se fosse um retrato antigo, com dobras que parecem dizer que tudo foi planejado desde muito tempo antes. Nas mãos, as métricas que não mentem, dinheiro que não deveria estar ali, uma dívida que não é apenas financeira, mas moral. E no meio de tudo, o som da respiração de Helena entrando e saindo com a cadência de alguém que sabe que o chão sob os pés está prestes a se romper. Eu me pergunto, olhando nos olhos da Nora, que quer brilhar sem que ninguém perceba a sombra de seus passos, qual é o preço da lealdade que não resiste à tentação de controlar tudo? Qual é o custo de manter uma máscara de bondade quando a mão que a sustenta é capaz de ferir quem amamos para proteger o que já não é nosso por direito? Eu ouço as palavras de Beatriz ao meu lado, e a cada sílaba sinto que a verdade não é apenas uma questão de legalidade, mas de dignidade. A casa que tropica nas sombras do que não se nomeia pode ruir a qualquer instante. E eu, que sempre estive do lado da verdade, não posso mais fingir que não vejo isso. Há uma linha que atravessa o ar entre Nora e eu, uma linha que não permite retorno sem que o preço seja avaliado com peso real. Quando o vinho desce pela garganta com o brilho de uma promessa falsa, eu percebo que a vida financeira de minha aposentadoria não é apenas uma soma de débitos e créditos. É a chave que pode abrir ou fechar portas que desejávamos manter fechadas por um bem maior. A cidade lá fora continua imensa, com seus bancos de elite, seus restaurantes que brilham como vitrine. E ainda assim, dentro de mim, o que é verdadeiro parece menor do que o que é necessário para manter algum resquício de paz. E se não for apenas um erro? E se houver consequências que não podem voltar atrás? Entre cortinas de veludo e o brilho frio de talheres alinhados, eu, Helena, observo a sala ocupada por risos contidos e vozes que quase não chegam à minha mesa. A cidade parece ter entrado neste lugar para fingir que tudo continua igual. O perfume caro de mulheres ricas se mistura ao cheiro de óleo quente da cozinha que atravessa o corredor. Eu ouço, mas não quero ouvir, rumores sobre a minha aposentadoria. Dizem que está em mãos erradas, que alguém próximo decide cada centavo como quem dobra uma carta. Beatriz, a advogada que me acompanha desde sempre, sorri com paciência, enquanto Nora monta a máscara de quem cuida de tudo com delicadeza, e Lucas, o filho, fica ao lado, firme e calmo, como se a casa inteira devesse a ele uma reverência. Beatriz me confessa baixinho que o banco confirmou a transferência. Uma linha fina no extrato que não cabe na minha cabeça, mas que existe na tela do celular como uma sombra que não some. Tenho a sensação de que cada número é uma faca que corta a última fresta de controle que ainda me restava. Do outro lado da mesa, Nora brinda com Lucas. O cristal tilinta, o vidro parece rimar com o silêncio que tenta me esmagar, e a voz de Nora flutua, doce e implacável. Nós cuidamos de tudo. A frase não é um elogio. É uma promessa de que a vida pode continuar sem mim, desde que eu aceite o lugar que me foi reservado. O meu prato diante de mim se torna pesado demais. Como uma moeda antiga, cada gesto meu parece pesar o dobro do valor. O ambiente ajuda a tornar tudo mais cruel. Os talheres tilintam, as cortinas de veludo rangem ao menor movimento, e o ar parece vibrar com a respiração pesada que faço para não deixar transparecer a minha dor. Sinto o olhar de Beatriz cravar-se em mim, não com condenação, mas com a certeza de quem sabe que uma verdade não cabe dentro de juramentos simples. E ainda assim, eu respiro, porque resistir é uma tradição antiga em minha família, mais antiga que as disputas que já travamos.
É quando o banco envia a confirmação da transferência que a sala muda de tom. Não é apenas dinheiro movendo-se através de um papel, é a ideia de que a vida pode ser recriada sem a minha voz. Nora ergue o copo, segura o olhar de todos e repete, com orgulho contido, que cuidamos de tudo. E o mundo inteiro, por um instante, parece acreditar. Eu, no entanto, vejo o que está escondido entre as linhas. Uma linha trazida pela formalidade que jamais poderia caber no meu peito de mulher que já foi professora, que já salvou tanto quanto foi capaz de pedir pouco em troca. O peso da humilhação se transforma em uma lâmina finíssima que me corta pela metade, deixando apenas a parte que ainda se recusa a ceder. Beatriz, que lê as entrelinhas sem perder a compostura, desliza sobre a mesa uma pasta. Dentro dela há um extrato que não fecha, números que não somem, uma soma de coisas que não deveriam estar ali juntas. E minha mão, que sempre confiou no mapa da lei, começa a tremer ao perceber o que se esconde por trás dos balanços. Há ali, marcado com uma nota quase imperceptível, um arquivo com números estranhos. Não é o suficiente para provar tudo, não ainda, mas é o suficiente para abrir uma porta que eu temia atravessar sozinha. O peso de cada detalhe não me dá silêncio. Pelo contrário, injeta uma urgência que eu não sabia ter. A cada segundo, o dilema fica mais claro: fechar os olhos e manter a aparência de paciência, ou romper o silêncio com uma reação que pode destruir o que ainda resta de paz em nossa casa. A escolha carrega um custo que não cabe em frases bonitas. Pode significar a rendição do respeito que eu sempre exigi dos meus filhos, pode significar o fim da minha própria reputação, pode ser visto como traição ao legado que sempre desejei proteger. E, no entanto, continuar como se nada estivesse errado é para mim, agora, a pior forma de traição, de mim mesma. Neste momento, a sala parece diminuir até caber somente na minha respiração pesada, na tensão que sobe pela minha nuca, na sombra que cada gesto meu joga sobre o rosto de Nora e Lucas. E é aqui que eu reconheço o que Beatriz já sabe sem dizer. A verdade não é apenas uma contabilidade, é um espelho que devolve a cada um a face que precisa encarar. O impacto não é apenas sobre o que foi feito, mas sobre quem somos quando a máscara cai. A dor não escolhe quem ferir, ela chega pesada e decide quem fica em pé. E eu fico ali, entre a vergonha que me exige silêncio e a coragem que me pede que levante a voz. Se você está torcendo pela verdade aparecer, inscreva-se para acompanhar como ela reage. Tudo foi calculado para... A sala respira o cheiro de café frio e papel amassado. As lâmpadas traçam sombras que dançam sobre a madeira da mesa. Beatriz, com a serenidade de quem conhece as leis de cor e de sombra, empurra um envelope para a frente e, ao lado, um pendrive que parece conter o peso de uma verdade impronunciável. Ela liga o notebook com um sussurro mínimo e, na tela, aparecem linhas de extrato, números, assinaturas, e entre elas, uma assinatura que não é minha. Não é a minha, é parecida, mas torta demais, deslocada no tamanho das letras. O traço que deveria ser correto desenha uma curva que não bate com o que eu assinei há anos, quando ainda era jovem demais para entender o que a dignidade custa. Beatriz não precisa dizer. O silêncio diante dos pixels já diz tudo. Ela aponta com o dedo, não com raiva, mas com uma clareza que corta o ar. Há uma figura de Helena que não sou eu, mas a tinta parece ter recebido um beijo do meu passado. O pendrive faz um som quase tímido quando o conecto, como se pedisse licença para abrir seus arquivos. O clique é seco, seco demais, e a tela entrega uma sequência de transações, horas, destinos que não constavam no meu diário mental. As assinaturas, repetidas, caminham em uma linha que não é a minha, mesmo que o papel transmita a ideia de que tudo ali foi assinado por alguém que, de alguma forma, me conhece bem demais para enganar o olho desatento. A dúvida golpeia de dentro para fora. Quem está diante de mim, de verdade, quando o arquivo não mente e a palavra de uma advogada é o que resta para sustentar o que ainda não foi dito? Não é coincidência, diz Beatriz, voz baixa, sem hesitar. Este documento lacônico esconde uma vontade de controle que não é de Helena, mas de quem precisava das assinaturas para manter uma rede inteira sob o jugo da aparência. Eu encaro o papel,
Sinto o peso de cada linha que deveria ser minha e o peso ainda maior de que alguém a está usando para me derrubar. Beatriz continua. A manipulação não é apenas financeira. É uma violência simbólica que veste a máscara de proteção para destruir a minha imagem de mãe, de avó, de pessoa que sempre tentou fazer o que é certo. O ar parece pesar mais. A sala respira comigo. O tempo se estica em uma pura resistência. O primeiro choque se materializa quando Nora surge, sutil no centro da sala, como quem só queria provar que a casa ainda pode girar ao som de uma risada impecável. Ela segura o copo. O brinde parece um ritual público de vitória. Nós cuidamos de tudo. A frase atravessa a mesa como uma lâmina invisível, e o som do vidro tilinta alguns segundos mais, insinuando que o triunfo tem gosto de vidro frio. O sorriso de Nora é perfeito, a maquiagem impecável, e o efeito é claro. A reputação que eu lutei para manter parece se desfazer sob o peso de uma verdade que não cabe mais nos bolsos da família. Eu observo, sem ruído, a forma como as palavras saem da boca dela, cuidadosas, calculadas, como se cada sílaba valesse mais que toda a minha vida de humildade. A sala, antes apenas fria, torna-se uma arena onde as pessoas se movem com uma precisão cruel. E é aí que o dilema se apresenta, claro e cruel. Aceitar que a própria Nora mentiu para proteger o segredo que ela precisa manter ou abrir a porta para uma verdade que pode derrubar tudo que ainda resta de nós. Aceitar seria admitir que o custo da bondade pode ser o próprio respeito que eu ainda preservo, a última âncora de uma família que, de repente, parece feita de vidro fino. Rejeitar seria mergulhar na lama daquilo que julguei ser apenas um afastamento injusto. E pior, abrir espaço para que aliados se percam no fogo cruzado de acusações públicas. O peso da escolha fica inteiro sobre meus ombros, e a respiração se torna breve, quase infantil, como se eu tivesse de reaprender a respirar sem me atrapalhar com o passado que jura ter sido fiel. Beatriz me chama de lado, sussurrando ainda mais baixo do que o próprio segredo. A assinatura forjada não é apenas uma coincidência. É o fio que conecta tudo isso a uma rede maior de decisões forçadas, de dívidas que se tornam doações quando se quer esconder a origem do dinheiro. O que eu estou olhando não é apenas uma fraude contábil, é a visão de uma realidade que eu havia recusado aprender, que o jogo não se resume à minha aposentadoria nem aos limites do orçamento familiar. A assinatura parecida, a assinatura que trai o meu sentir de justiça, tudo isso me empurra para perto de Nora, para uma conversa que não é conversação, é uma confissão contida, uma luta para manter a máscara sem desabar. Isso não é apenas legalidade. Eu penso em voz alta e quase sussurrada para Nora, que de seu lado parece medir cada resposta com o cuidado de quem sabe que cada palavra pode virar uma jogada de tabuleiro. Eu vejo a linha do tempo de nossa relação, as jantares, as longas conversas sobre educação, a ternura de uma neta que depende de nós, tudo isso se torna uma justiça em suspenso. Eu não posso simplesmente virar as costas e fingir que não ouvi o som de uma assinatura que não é minha, que foi plantada para me derrubar pelo custo de uma reputação que não me pertence. A manipulação não é apenas tecnológica. Está encaixada na fala mansa de Nora, na forma como ela equilibra a audiência certa, o paladar de quem quer impressionar, o riso contido que aparece quando as pessoas importantes respiram em conjunto. Entre as sombras da sala, Beatriz pega de novo o pendrive e encosta-o na mesa, como se as palavras dele pudessem ser pesadas com o peso de uma decisão que não admite recuo. A tela reflete o meu olhar cansado. Eu vejo ali, com clareza, a distância entre a verdade que todos desejam ouvir e a verdade que pode destruí-la a qualquer momento. A assinatura forjada não é apenas uma evidência, é o símbolo de uma linha que foi cruzada pela ganância de quem teme perder o controle. E enquanto tudo isso se desenrola, a sala parece respirar comigo. Cada respiração, cada batida do meu coração lembra que não há simples vitória aqui. Há uma justiça a ser escolhida, um nome a sustentar, diante de quienes sempre nos olharam pela lente da perfeição. Você, leitor, tem de me ouvir sem pressa, pois cada palavra aqui carrega o peso de uma encruzilhada. Isso é apenas legalidade ou é moralidade?
Você confiaria em alguém que te trai na hora do dinheiro? A dúvida paira no ar, não como uma pergunta vazia, mas como uma tentativa de me puxar, passo a passo, para o centro de um conflito que não escolhi, mas que me escolheu. Se alguém ousar dizer que tudo isso é apenas documentação, eu digo que não. É a lembrança de que o dinheiro pode comprar silêncio, mas não pode eliminar a dor de ter que escolher entre uma família que nos sustenta e a verdade que pode destroçar o que resta de nós. E então, quase sem perceber, a última página vira, a última linha do que nos separa parece se dissolver em silêncio, e a minha respiração volta a encontrar o compasso do coração. Se não fosse, eu jamais. O silêncio cai pesado sobre a mesa como se as casas, as janelas, tudo na cidade cabesse naquele espaço mínimo. A luz fria do abajur desenha linhas duras no rosto de Helena, e o ar traz o cheiro de papel, de tinta e daquelas palavras que distraem menos que o som de um punho batendo na madeira. Beatriz está do outro lado, a advogada que parece carregar uma bússola moral que aponta para a verdade, mesmo quando o caminho corta o peito. Eu observo, sem fisgar cada respiração, apenas sentindo a gravidade de cada silêncio entre copos e cartões de crédito. Nesta sala, cada objeto sabe o que não se diz. Luke, eu não posso de modo algum permanecer tendo a mesma percepção. Olha para mim com a expressão quase tímida que não combina com quem aplaudiu o próprio controle. Então vem a confissão que parece pescar de dentro da própria garganta. Eu assinei com o POA, em nome da família. A frase cai no ar como uma nota de piano quebrada, acuando o espaço entre nós. Ele diz que foi necessário, que era para evitar uma desistência pública, que era para manter a imagem da casa inteira intacta diante de olhos que sabem medir reputação com exatidão cruel. E, enquanto ele fala, eu sinto a tinta seca dos documentos riscar o meu orgulho. A assinatura, carimbada com o selo público, está ali, clara, fria, pronta para o choque de qualquer reviravolta. Beatriz não se precipita. Ela inclina a cabeça, coloca o dossiê de lado como quem afasta uma cortina para ver o que está por trás. O caminho da verdade é claro quando olhamos para o que a lei pode realmente trazer à tona. Ela começa, voz baixa, sem drama. Mas o custo é alto. Limites legais existem, Helena. Eles não excluem a dor, apenas a formalizam, e isso pode destruir o que resta da confiança. Ela aponta para a pilha de papéis diante de nós, onde um carimbo público aparece com insistência em cada margem, como se quisesse nos lembrar de que tudo já foi visto, mas ninguém quis admitir o que significava. Beatriz não fala sobre vingança, fala sobre consequências, sobre o peso de ultrapassar a linha que protege não apenas a pessoa, mas toda uma casa que não sabe respirar sem a autoridade de uma avó presente. O dilema se instala com uma contundência quase física. Aceitar o que parece um sacramento de culpa, que um filho possa ter orquestrado o que hoje se revela como uma manipulação de documentos, ou romper com laços que moldaram minha vida desde que aprendi a honrar o que era legado. Romper poderia ser visto como traição à própria família, ainda que a voz interna me diga que manter o silêncio também é uma traição, só que de outro modo. A sala parece girar ao redor dos meus passos, e a cada respiração, o mundo se tempera com a gravidade das escolhas que não retornam. Beatriz respira fundo e deixa claro que a verdade pode surgir em meio ao labirinto de limites legais, mas que, uma vez denunciada, a linha entre justiça e vingança pode não ser mais a mesma. Olho para Lucas, que permanece firme, tentando parecer que nada mudou, que o que já foi dito não chegou onde deveria. A sensação de engano não é uma flor que desabrocha de repente. É uma sombra que se alonga, que se agarra aos cantos da sala, que se faz ouvir no tilintar frio dos copos, quando o gelo estala dentro deles. E ali, diante daquele conjunto de documentos, fica claro que a confiança que eu tinha não era apenas um sentimento, era uma construção feita de gestos, de promessas sussurradas durante jantares, de desculpas que sempre terminavam com a mesma frase: nós cuidamos de tudo. Há uma distância entre a verdade que incomoda e a justiça que poderia curar, diz Beatriz, e a sua voz parece tentar segurar o peso que eu sinto no peito. Ela não promete alívio imediato, não há garantias, mas aponta o norte,
Se eu escolher agir diante daquilo que está posto, posso impor limites, exigir responsabilidade e, quem sabe, proteger o que ainda pode ser salvo. Não sem custo, não sem que a própria imagem da família sofra um tempo em que o espelho não volta a mostrar a mesma face. E enquanto ela fala, penso na minha memória. Uma vez, eu também desejei proteger, de modo tão absoluto, o que parecia sagrado. Talvez tenha sido essa ingenuidade antiga que abriu espaço para a ganância dos outros. O rosto de Lucas muda quando eu o encaro com mais firmeza. Não há mais a confiança improvável do começo. Há uma culpa discreta, visível apenas nos dedos que tremem ao segurar o copo, no jeito de evitar meu olhar. Ele não nega tudo, apenas tenta justificar o mínimo necessário para que o peso da dúvida não se torne público. Beatriz, com a frieza que a ética exige, diz que os seus atos precisarão falar mais alto que as palavras. E eu, que sempre fui professora de limites, sinto que o meu ensino se volta contra mim. Não basta saber a verdade, é preciso suportar o que ela pede de mim. Entre a última linha de um contrato e a primeira linha de uma decisão, a casa respira comigo. A decisão que eu tomo será minha, mas não será fácil nem silenciosa. Não posso fechar os olhos diante de um caminho que pode manter a paz aparente à mesa, mas que destrói, por dentro, a confiança que sustenta tudo o que foi construído. Beatriz deixa claro que uma denúncia, um desafio público, não é apenas uma divulgação de fatos, é a ruptura de uma narrativa que nos fez acreditar que o que parece é o que vale. E eu, com as mãos sobre a mesa, sinto o peso daquele carimbo que não mente. Está ali, como se dissesse que o tempo de proteger apenas a aparência terminou. Se esse desfecho te revolta, demonstre com um like para que a história continue. Eu consigo ouvir o próprio silêncio respondendo a essa pergunta de modo claro demais. Eu não posso fingir que não vi mais. Eu sigo a trilha do silêncio que se estende pela casa, enquanto folhas de papel seguram sob o peso de uma revelação que não deveria caber em uma gaveta. A nota de Nora está ali, entre extratos e recibos amassados, escrita com aquela caligrafia que parece sinceridade, mas sabe-se que a sinceridade pode mentir quando o dinheiro é o idioma falado à mesa. Investimento de proteção familiar, diz a frase, mas o que me atinge é o parágrafo escondido, a margem já suja de tinta, onde o termo proteção parece ter sido dobrado para esconder outra palavra, dívida. Eu a abro com cuidado, como quem desfolha um álbum antigo que pode derramar segredos. A cada linha, o que era contado como cuidado vira cálculo frio. O dinheiro investido, dizem, retornaria em segurança para a família. Mas a cada linha, percebo que o que rilava nas entrelinhas era exatamente o contrário. Juros acumulados, parcelas que venceram, taxas que nunca estariam pagas com a boa vontade de uma doadora generosa. A expressão de Nora parece ter sido moldada para soar mãe, para soar proteção. E, no entanto, o papel revela uma contabilidade que não perdoa. A cada número, uma sombra se aproxima do meu coração. No mesmo instante, a campainha da sala de estar toca e Beatriz Dantas entra com a pasta que pesava tanto quanto a verdade que carrega. Ela não sorri. Não há espaço para sorrisos quando números dizem quem manda. O cheiro de tinta recente mistura-se ao perfume caro que o ambiente insiste em exalar. Beatriz coloca o dossiê à minha frente, as páginas alinhadas, as colunas de dívidas, os juros crescendo como uma maré invisível que consome tudo que encontra pela frente. Não é apenas dinheiro, é poder, é controle, é o segredo que Nora sempre manteve escondido sob a máscara da generosidade. A vida da família, meus olhos percebem, não está protegida. Está em risco, corroída pela aplicação de uma mentira bem costurada. Veja, Beatriz aponta para o topo do documento, onde a linha de título não dá margem a interpretações. A soma que foi apresentada como aporte para a casa resulta, na prática, em uma dívida que se acumula sem fronteiras. Não há espelho que mostre a verdade sem ferir quem está por perto. A cada página virada, sinto a distância entre o que parecia cuidado e o que realmente é obrigação. A confiança que sustentou cada jantar, cada conversa entre a Nora e Lucas, está rachada pela evidência de que o dinheiro não foi apenas uma doação discreta,
Foi uma engenharia de proteção que, na verdade, abriu espaço para que dívidas crescessem sob o nosso teto. E eu, que sempre me orgulhei de manter a dignidade intacta, me vejo diante de uma pergunta antiga, que não se resolve apenas com palavras. Você apoiaria o que Helena faz ou repudiaria? A sala fica menor, os sons se comprimem. O vidro tilinta no copo de bebida que não quero tocar. O gelo range como se o tempo inteiro ali refletisse uma verdade que não quer se dizer em voz alta. Beatriz respira fundo, sustentando o peso da convicção que carrega. Eu, por minha vez, sinto o chão da minha história tremer sob a minha própria permissão para continuar vivendo com essa mentira doce que antes me protegia. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre quem eu me tornei ao acreditar na narrativa de proteção. É sobre a possibilidade de reconstruir a relação com meus filhos quando tudo que nos separa é esse custo oculto, esse acordo de silêncio que assina a nossa própria vulnerabilidade com o traço de um cuidado que nunca existiu. O papel amassado escorrega entre meus dedos, e o eco de papel que se esmagou me lembra a minha própria fragilidade diante da tentação de não ver. O que Nora descreve como investimento parece, de fato, uma linha de crédito que se estende sem fim, financiando não apenas gastos, mas a vaidade de manter aparências. E, ao mesmo tempo, o dossiê que Beatriz entrega revela que nenhum segredo fica inalado se não houver a vontade de ver com clareza. A vida financeira da família não é apenas moeda, é o mapa de quem tem voz e quem precisa calar para não chamar a atenção para o desequilíbrio que já começou a se propagar para dentro do nosso convívio. A dicotomia me encara de frente: conservar a imagem de uma casa que sempre parece ter tudo sob controle, ou enfrentar a verdade que pode despedaçar o que resta de nossa convivência? Dizer a verdade pode nos libertar da mentira, mas pode destruir a possibilidade de permanecermos juntos como família. O custo de escolher a honestidade é invisível apenas para quem não viu o preço que já fomos obrigados a pagar em cada jantar, em cada olhar que evitava confrontos, em cada consumo que não era de casa, mas de uma identidade que se sustentava na ficção de que tudo aqui sempre esteve seguro. Em meio a essa tempestade de números, o silêncio se torna uma testemunha constante. O som do papel que se dobra, o peso dos papéis que Beatriz empilha na mesa, a respiração contida que me acompanha desde o início da noite, tudo forma uma paisagem que parece querer me dizer que não há saída simples. O dinheiro que nos prometia proteção não é apenas dinheiro, é a arma que Nora usou para manter o controle. É a sombra que se move por trás de cada decisão tomada em meu nome. É o fio invisível que nos prende à ideia de que a família precisa de redenção, mesmo que essa redenção custe quem eu sou hoje. E, no entanto, enquanto a verdade ainda se agrupa com a incerteza, meu olhar encontra Beatriz, que não busca a vitória pela ferida de alguém, mas pela clareza necessária para que a justiça possa nascer sem o sangue de quem amamos. O peso de cada escolha é enorme. Dizer a verdade pode abrir espaço para reparar relações, ou pode destruir o que resta de confiança entre mãe e filhos. O que eu realmente quero é que a dignidade volte a pertencer a quem a perdeu por causa de uma narrativa de proteção que se revelou apenas como uma mão pesada sobre as nossas finanças. O que eu preciso é entender se ainda há espaço para a verdade dentro da casa, se ainda há lugar para a honestidade, sem que a consequência final seja a rendição de tudo o que já foi construído a partir de um ideal que não corresponde mais à realidade. A revelação de que o dinheiro não era apenas doação, que havia juros, que o pagamento de dívidas era, na verdade, uma estratégia para manter Nora no centro do tabuleiro, já não me permite olhar para o futuro da mesma forma. Eu vejo a linha invisível que se estende entre a minha vontade de proteger a família e a necessidade de proteger a própria dignidade. Não é fácil confrontar o que significa lidar com a verdade quando ela chega pela porta dos fundos, com a voz calma de quem sabe que a serenidade não pode mais ser a máscara de uma casa que se esfarela por dentro. A cada minuto que passa, a linha entre lealdade e justiça fica mais tênue, e eu sinto o peso dessa fronteira a cada batida do meu coração. Ainda assim, eu continuo aqui,
com as informações sobre a mesa, com a memória de cada jantar em que a gente sorria, fingindo que não via o que já era evidente para quem observava com mais cuidado. A vida pode exigir que eu escolha entre proteger o legado e defender a verdade, entre manter as aparências e afirmar que a honestidade é o único caminho que resta. Eu não sei onde esse caminho leva. Não sei se a nossa casa pode suportar o peso de tudo o que foi escondido. Não sei se ainda há espaço para minha voz, para meus gritos calados, que sempre foram menos sobre vingança e mais sobre proteção. A pergunta permanece, cravada como uma lâmina na minha garganta. Você apoiaria o que Helena faz ou repudiaria? A resposta, ainda sem eco definitivo, me faz respirar mais devagar, porque no fim, não é apenas sobre quem errou ou quem tentou esconder o erro. É sobre o preço que estamos dispostos a pagar para manter viva a dignidade que nos faz humanos. E agora, diante do silêncio que se estende pela sala, eu reconheço que a verdade não é apenas uma linha em uma folha, é a base de tudo que ainda resta de minha vida. A verdade exige coragem para ser contada, mesmo quando dói. A sala de reunião vibra com vozes baixas, mas o barulho é esmagador para quem já carrega uma dúvida que parecia menor. Eu entro sem pressa, sinto o ar frio atravessando o tecido do casaco, e a cada passo o piso parece comentar minha presença, como se o chão também estivesse julgando. Olho ao redor, rostos conhecidos, olhos marcados pela curiosidade e pela prudência. Sou Helena Santos, ainda a referência discreta de uma família que não pediu para ser notícia hoje, apenas passou a ser observada. Aproximo-me do centro da roda, onde um tutor de bairro ajeita a gravata imaginária e todos calam um instante para ouvir. Digo o que me traz ali com a voz firme de quem não quer tropeçar na própria dignidade. Rumores de que a aposentadoria da minha casa pode ter caído nas mãos erradas. Sombras sobre o que já foi conquistado com trabalho, silêncio e muito tempo de serviço. Não menciono nomes sem necessidade. Deixo lacunas que o grupo precisa preencher com prudência, mas deixo claro o suficiente para que o peso da situação se repouse sobre cada ombro presente. Falo de crédito de reputação, de como a família depende de uma linha reta entre honra pública e desventura privada. E a cada frase observo a reação. Cabeças se movem em concordância cautelosa, sorrisos se desmancham em confusão, mãos cruzam os braços como quem tenta proteger o que não pode ser tocado. O que observo mais afeta é a forma como o grupo reage não apenas à história, mas ao risco que essa história carrega para eles também. Um homem idoso, que sempre empunha a voz da tradição, levanta a mão e aponta para a minha idade, como se a água do tempo pudesse tornar mais fácil para mim aceitar que o mundo, de repente, pode ter prestado pouca honra a uma veterana como eu. Outro, mais jovem, fala em planejamento, em estratégias de comunicação para não expor ninguém a um julgamento público. E eu fico ali, escutando, sem interromper, com o coração batendo mais forte do que o peito parece suportar. O conflito interno me visita sem convite. Eu quero lutar pela verdade, mas cada passo que dou parece adiantar a possibilidade de perder o que já era meu, de abrir feridas que o tempo não sabe curar. No silêncio que se instala entre um comentário e outro, o grupo começa a ter certeza de que minha causa não é apenas uma questão de justiça, mas de sobrevivência da própria imagem da família. A cada frase que pronuncio, sinto que minha reputação é cozida a fogo baixo, lentamente, com a esperança de que não pensem mal de quem sempre tentou manter tudo junto. E é aí que vejo como a pressão funciona como uma força mais sutil que o medo. Ela empurra pessoas a se unirem por um objetivo que não é necessariamente o mesmo que o meu, mas que precisa ser compartilhado para que o peso da culpa não recaia sozinho sobre mim. O som constante das cadeiras rangentes e dos copos tocando é o metrônomo da minha paciência, a cadência que me orienta a não explodir, a não derrubar tudo com uma explosão de indignação. Entre sussurros, surgem as perguntas que não saem da cabeça de ninguém. Quem protege quem aqui? Quem realmente tem o que perder? Eu, que sempre fui a âncora da casa,
sinto que a minha voz pode ser apenas mais uma peça nesse tabuleiro cruel. E assim, surgem alianças discretas no meu entorno, pactos mudos que não dizem nada, mas que cintilam como promessas futuras. Juntos, podemos sustentar aquilo que é mais precioso, a dignidade, não a vitória contundente de um dia de jornal. Alguns me olham com olhos que misturam pena e respeito, outros com o olhar fixo que diz: não se confunda com a pessoa que já foi, porque agora tudo gira em torno de uma decisão coletiva. Eu percebo, com uma clareza que chega de mansinho, que não adianta apenas lutar pela minha verdade. Preciso entender a força que a reputação tem entre as pessoas que me cercam. E então entra Lucas, o filho, que sempre foi meu aliado, agora parecendo um estranho para quem me observa. Ele senta-se do outro lado da sala, rodeado por amigos de faculdade, pessoas que não conhecem a história toda, apenas as manchetes que chegam pela manhã. Ele tenta justificar as próprias ações com aquele tom suave que ele usa para evitar qualquer confronto direto. Explica que tudo foi feito em nome da família, que houve pressões, que ele acreditava estar protegendo alguém que amava. Mas a forma como ele fala, com orgulho adolescente ainda agarrado à voz, acentua o abismo entre nós. Ele não vê o custo humano que já começou a transbordar da nossa casa para a praça pública. A multidão ri de leve, como se tudo fosse apenas uma performance de adultos que sabem o que fazer com o legado. Não é isso que eu sinto. Eu sinto o peso de uma traição que não é apenas sobre dinheiro, mas sobre a forma como as pessoas que amam se esquecem de quem eu sou, de quem sempre pensei que sentíamos o mesmo impulso de manter a família inteira, não apenas um pedestal. Enquanto a conversa se desenrola, as lembranças me chegam sem pedir licença. As reuniões com Beatriz, a advogada que trabalha nos bastidores, as cartas que chegam como cartas de fim de jogo. Não digo nada em voz alta, mas meu peito sabe que esses encontros silenciosos não são simples consultorias. São juramentos velados sobre quem tem coragem de lutar, até onde vai o custo de cada gesto. Beatriz sempre soube que o caminho da verdade é estreito e áspero, e que as consequências não se limitam ao dia da audiência. A ideia de que alguém poderia manipular números, assinaturas e ainda manter o rosto de quem parece ser a salvação da família me causa arrepios. E eu me pergunto quantas pessoas já se surpreenderam ao descobrir que a proteção que juravam estar oferecendo era, na verdade, uma jaula invisível. Eu encaro o grupo e a minha voz, que antes parecia nucleada pela razão, assume um tom mais firme, mais próximo do que eu sou, na verdade. Uma mulher que aprendeu a guardar silêncio para não ferir, mas que não está disposta a ficar muda quando a justiça pede voz. A sala parece respirar comigo. O ar fica denso, como se o peso de uma decisão pudesse desmoronar o teto. E apesar de tudo, sinto a força que ainda me resta. Uma memória disciplinada de quem sempre contou com a rede de apoio que o tempo ensinou a preservar, a rede que agora precisa de cuidado para não desabar sobre nós dois, ou sobre o que sobra de nós. No entanto, o clímax dessa cena não está em palavras que encontrei para defender a própria dignidade, mas na ideia incandescente de que o preço de fazer o que é certo pode ser imenso. A ambição de manter a reputação, de proteger a sala de reuniões que parece tão poderosa, pode exigir de mim um tributo que não me recuso a pagar, se esse pagamento for o que me resta para não trair quem sempre me confiou a responsabilidade de manter tudo junto. E, no meio de tanta hesitação, o murmúrio dos meus pensamentos me devolve uma verdade que eu já conhecia, mas que agora teve seu peso elevado. A justiça não é apenas um ato público, é, acima de tudo, uma decisão íntima sobre quem eu serei diante de meus filhos, diante da sociedade, diante de mim mesma. Qual é o meu caminho? Qual é o verdadeiro custo de manter silêncio ou de falar alto? Qual o meu veredito? Comente. Se eu me manter quieta, ainda terei paz. Se falar, talvez. Eu caminho pela casa que parece menor a cada passo, como se a própria gravidade soubesse o peso do que vou fazer. A papelada ainda lateja na minha mesa. Recibos, contratos, assinaturas que minha filha me empurra com um sorriso educado, como se tudo estivesse sob controle. Hoje eu sei que não está.
Hoje eu digo em voz baixa, para mim mesma, que não vou mais engolir a ideia de que proteger a família é seguir o fluxo do dinheiro que circula sem perguntar a quem ele pertence. Minha decisão é simples e brutal ao mesmo tempo. Eu apresento a denúncia formal, eu questiono a procuração usada por Lucas, eu não deixo que o silêncio vire escudo para quem precisa esconder suas mãos. A sala do cartório parece inundada de silêncio. Beatriz está ao meu lado, suas unhas bem cortadas batucando ritmicamente sobre o tampo de madeira. Ela lê os papéis, aponta trechos, sustenta perguntas com a paciência de quem sabe que cada frase pode virar prova ou arma. Eu entrego a denúncia com a mão firme, o peso do carimbo atravessando a pele como uma formiga mordendo sob a pele da vergonha. Não há júbilo nela, apenas o frio de um passo que não pode voltar. Enquanto os passos alheios se afastam, sinto o espaço entre meus ombros e o resto do mundo se estreitar. A assinatura de alguém que antes me parecia apenas figura de apoio, Nora, ganhou força de lei e ameaça. O que era apenas aborrecimento tornou-se uma linha vermelha que não se desfaz nunca mais. Logo depois, o silêncio volta ao meu redor, como se o mundo aguardasse meu segundo respirar para confirmar se sigo ou desisto. E é nesse intervalo que chega a carta de Nora, uma carta que não pede perdão, que não oferece reparo, que se esforça para me colocar na posição de culpada pela dissolução que ela mesma ajudou a costurar. As palavras chegam com a delicadeza de quem sabe que o leitor já está pronto para a pedrada emocional. Acusa-me de desconfiar da verdadeira intenção de proteção, de usar o peso da aposentadoria para sabotar a imagem de uma família que precisa de gente firme, de quem sabe conduzir o barco para longe das tempestades. A carta me observa com a frieza de quem não teme nenhum olhar público. Eu a leio em voz baixa, sem aumentar o tom, sem ceder a qualquer grito que venha de dentro. Contesta minhas perguntas com desculpas que parecem verdadeiras apenas quando não há prova, e no fim, deixa um espaço entre as linhas onde cabe apenas a culpa que não se pode explicar, a culpa que não se pode medir. Ao meu redor, a casa parece menos solidária, como se cada objeto que nos observa tivesse decidido que a minha sede de justiça é uma ameaça às próprias ruínas que sustenta. No entanto, há uma mancha de jornal no canto da sala que não é nova, mas que hoje me parece nova outra vez. Um recorte de notícia, com uma foto antiga de Nora sorrindo em uma reunião de caridade, reaparece na mesa de centro, acompanhado de um parágrafo que relembra que já houve cobertura sobre o que dizem ser uma defesa da família, um escudo moral que encobre a maquinária por trás dos números. Não é coincidência que aquele mesmo tipo de manchete tenha sido repetido em outros momentos do caso. Hoje, ele funciona como uma sombra que me diz que tudo está interligado, que os passos que dou agora já estavam previstos por alguém que observa de longe, sentado diante de uma tela, ou de uma caneta em cima de uma pilha de papéis. Se houver uma coisa que não posso perder, é a minha própria voz. A que fica quando tudo racha, quando a casa treme como se cada parede tivesse um segredo a confessar. Eu me entrego a essa voz, e é aí que tomo a decisão mais simples e, ao mesmo tempo, a mais arriscada. Eu permaneço firme, não para destruir, mas para não me tornar aquilo que sempre temi, símbolo de uma derrota que não se pode desfazer. Em compensação, eu deixo claro que não vou recuar diante daquilo que é justo, mesmo que isso me afaste de quem eu mais amava. A ruptura não é desejo meu, mas a consequência certa de quem não pode fingir que nada aconteceu. Se você está lendo comigo, talvez esteja entendendo que ainda há espaço para uma resposta pública, ainda que seja feita com o coração em frangalhos. Assine para acompanhar como eu vou enfrentar, não apenas o que Nora escreveu, mas o que tudo isso revela sobre quem somos, quando o dinheiro se transforma em proteção e a proteção vira máscara. A decisão que tomo não é apenas legal, é moral, é custosa e, acima de tudo, é minha última tentativa de manter a dignidade intacta, mesmo que o preço seja a ruína de uma convivência que já não existe da forma que prometia. E então eu volto ao peso da mesa, ao som frio da papelada que não pede desculpas. A cada linha lidas, cada assinatura que preciso contestar, percebo que o jogo mudou de nível. As portas que antes pareciam fechadas começam a abrir para perguntas que ninguém quer responder em público.
E a cada resposta que a vida me traz, sinto que não há saída fácil, apenas escolhas que rendem consequências que não voltam atrás. O que parecia fim é apenas o começo de... O relógio da recepção marca cada segundo como se fosse uma batida de tambor no peito de quem espera uma sentença. Eu estou no corredor do escritório de advocacia, onde o carpete encosta na sola dos meus sapatos e o ar-condicionado faz um zumbido constante que parece acompanhar a minha respiração. Beatriz Dantas entra antes de mim, com a gravata bem ajustada na sombra do seu paletó cinza e os olhos afiados como quem lê o labirinto antes de entrar nele. Ao seu lado, duas advogadas revisam papéis que cheiram a papel antigo e a promessa de vitória. Ela não sorri, ela observa. E eu tento não deixar transparecer o tremor que me recorta a garganta como uma lâmina fria. A sala de reuniões está improvisada para uma batalha. Uma mesa oval de madeira polida, cadeiras que rangem com o mínimo peso e as paredes que parecem ouvir tudo sem piscar. Beatriz fala baixo, com a convicção de quem já percorreu muitos mapas antes de escolher o caminho. Ela fala de estratégias, de ações civis, de acionar mecanismos legais que possam colocar freios nos fluxos de dinheiro que parecem ter sido desenhados para driblar a transparência. Não é glamour, é método. Ela descreve o que pode ser feito sem abrir a cortina sobre tudo de uma vez, provocando miúdas reações na minha pele. O que está escondido pode destruir o que resta de nossa família ou pode salvá-la de uma queda ainda mais longa. Eu penso na minha vida simples, no silêncio que antes era meu refúgio, na dignidade que a cada dia foi sendo vendida para sustentar segredos. A cada palavra de Beatriz, o peso na região do peito aumenta, como se um par de mãos invisíveis apertasse um cordão que conecta meu passado ao presente difícil de suportar. Beatriz descreve o que já sabíamos: o desejo de Nora de manter o controle, a fragilidade de Lucas diante de uma válvula de escape que ele não admite deixar de lado. E ainda assim, a pergunta retorna como um eco cortante. Até onde estamos dispostos a ir para defender a verdade, quando a verdade pode rasgar o próprio tecido da família? Foi quando Beatriz abriu uma pasta menor e o silêncio ganhou peso suficiente para que eu sentisse o ar preso nas vias respiratórias. Ela traz uma planilha de transferências, números de contas e palavras que não deviam se cruzar, mas cruzaram. Uma linha de crédito que, sob a névoa de uma proteção familiar, alimentava uma rede oculta que lucra com dívidas, com contratos que parecem janelas para fora e portas trancadas para dentro. O brilho frio das telas refletiu nos olhos de Nora, que não estava ali, mas que parecia estar em cada centímetro da sala, sorrindo apenas com a boca e escondendo a verdadeira face do que moveu cada decisão recente. Eu sinto, com uma clareza quase clínica, que a justiça não é uma lâmpada que acende. É um mecanismo que precisa ser montado com paciência, peça por peça, para não quebrar o que resta de nós antes da hora. Entre a planilha e os papéis, uma conversa antiga me vem à mente. Beatriz, certa vez, falou sobre proteção da criança, como se fosse um escudo que pode esconder muitos vazios. Hoje percebo que esse escudo foi usado para justificar o que não se quer admitir, que o dinheiro pode ter sido usado para proteger uma imagem e não uma família. Não é apenas sobre quem mente, é sobre quem escolhe fingir que não viu, para não perder o que foi encontrado pela metade. O silêncio de Lucas nessa hora brilha mais do que qualquer prova que esteja sobre a mesa. Ele tem, na verdade, uma bússola que aponta para a aceitação de caminhos onde a verdade custa caro demais, e eu não posso culpar apenas Nora por ter puxado esse fio. Eu também carrego meu peso, as escolhas que fiz, as oportunidades que deixei passar, o orgulho que ainda me impede de admitir a minha própria vulnerabilidade. A sequência de pensamentos é interrompida por Beatriz, que segura os papéis com firmeza, como se cada dobra naquela face de papel pudesse desvelar uma nova linha de ação. Ela me lembra que o tempo é nosso aliado apenas até o momento em que tudo pode se desmoronar de uma vez. A lei pode não ser um bálsamo, mas pode ser o instrumento que nos devolve o chão. E enquanto ela delineia o que vem pela frente, eu descubro um outro tipo de evidência.
o rumor de uma sociedade que lucra com dívidas, uma engrenagem clandestina que sustenta transações que nem sempre passam pelo escrutínio público. Não é apenas uma fábula de poder, é a sombra de algo que, se revelar-se por inteiro, pode recortar minha própria história em pedaços que serão difíceis de remendar. Foi nesse momento que eu, Helena, percebo que o que está em jogo não é apenas uma questão de dinheiro ou de reputação. É a forma como decidimos existir diante de uma mentira que pode atravessar gerações. Beatriz, com a serenidade que a experiência dá, compartilha um caminho, enfrentar o segredo com a coragem de quem sabe que a verdade não cura sozinha, mas dá a possibilidade de reconstruir o que foi danificado. A conversa entre as advogadas ecoa pelo corredor, o som das botas batendo no piso frio, o andar curto dos passos que anunciam a proximidade de uma notícia que pode nos puxar para o fundo de um poço que não tem fim. E eu, que sempre me achei capaz de manter a cabeça erguida, sinto um peso novo. Não se trata apenas de provar que Nora mente, mas de entender o que eu serei quando tudo for exposto. Ao voltarmos para a sala, o ar parece mais denso, como se as paredes soubessem que uma peça crucial está prestes a cair. Beatriz lança uma última olhada para mim, uma confirmação silenciosa de que não há retorno atrás. A sala se enche de um murmúrio contido, enquanto as advogadas ajustam documentos, conferem datas, verificam assinaturas, e eu penso no custo de cada decisão que ainda vamos tomar. A verdade, quando chega, não vem apenas para iluminar, vem para exigir que façamos escolhas que podem apagar o brilho de algumas lembranças, para que o resto de nós possa continuar com dignidade. E no meio desse turbilhão, o meu coração registra a pergunta que não quer calar. O que vem pela frente, se a verdade for encarada sem se curvar? Você luta pela justiça, mesmo que doa, ou aceita a paz que não é verdadeira? Eu escolho agir, não posso fingir que não vi mais. Eu entro na sala de audiência, o ar frio corta a pele e faz o tempo parecer mais longo do que realmente é. As cortinas de veludo rangem ao menor sopro e o murmúrio dos fotógrafos se mistura ao tilintar de copos na mesa de madeira. Eu, Helena, sinto o peso de cada passo que dou. Sinto o piso sob meus pés como se fosse a sanção de uma verdade que não quer sair do lugar. O rosto de Nora não me encara diretamente. Ela ergue o que parece um sorriso de damas bem guardado, mas é apenas a máscara que ela usa para esconder o rancor que ferve por baixo. Lucas está ao lado dela, firme, com os ombros tensos, como quem segura uma vela acesa que pode apagar a qualquer minuto sem aviso. Beatriz entra na sala com a calma de quem sabe exatamente onde cada linha pode se quebrar. A advogada deixa claro, sem palavras, que o acordo que eles tentaram empurrar está prestes a entrar em cena sob termos controlados: proteção da família, confidencialidade, limites de divulgação, uma poça de silêncio que pretende sepultar qualquer dúvida que ainda reste nos rostos de terceiros. O juiz ergue o crachá, consulta rápido os bilhetes e a voz dele, apesar de neutra, tem o peso de uma sentença anunciada. A verdade começa a se montar como um quebra-cabeça sob vidro. Não é apenas sobre o que Nora fez, mas sobre o que aceitamos deixar no escuro para manter a reputação intacta. Nora levanta as sobrancelhas e a culpa aparece como uma pequena rachadura em sua máscara. Ela fala de responsabilidade, de cuidado com a família, de como tudo poderia ter ido tão longe se não fosse a boa intenção de proteger a casa. Mas o tom é de vitrine. Cada palavra parece ensaiada para que eu, Helena, aplauda ou pelo menos aceite a narrativa de que tudo foi feito para o bem comum. Eu observo as mãos de Nora, os dedos entrelaçados, a pele pálida sob a luva de seda. Em meus ouvidos, o silêncio parece se tornar um personagem próprio, como se pudesse falar por si só e revelar o que as palavras tentam esconder. Eu, no entanto, levo em mim uma verdade que não cabe nesses papéis. A necessidade de manter a dignidade da família não pode significar destruir minha própria dignidade. Não posso permitir que a verdade seja simplesmente varrida para baixo do tapete, com promessas de proteção que escondem a ganância de quem sempre quis mandar na minha aposentadoria. O custo é claro: privacidade sacrificada, confronto público,
A possibilidade de que minha relação com o filho Lucas se desfaça como uma linha de vela ao vento. E ainda assim, a sombra de Beatriz paira sobre tudo, lembrando que a lei pode, de fato, favorecer a verdade, mas o preço é alto demais para ser medido apenas em dinheiro ou em reputação. Entre as linhas de defesa de Nora e as perguntas que ecoam pela sala, eu encontro a pergunta que não quero ouvir, mas preciso considerar. Até onde ir para proteger o que resta de nossa casa se o preço é perder a mim mesma, perder a voz que ainda me pertence? O ar fica grudado na garganta quando Beatriz me sussurra, em voz baixa, que há cláusulas de segredo que impedem que tudo seja dito publicamente. Não é segredo de justiça apenas, é segredo de família, uma peça que pode reordenar o mapa de quem fica e de quem sai. Eu observo a assinatura de Lucas, o carimbo público, e aquilo que parece defesa de justiça pode, na verdade, esconder um pacto que foi feito para poupar quem precisa manter o controle. É então que a sala parece surgir em várias camadas: a camada pública da acusação, a camada privada dos agradecimentos envergonhados e a camada subterrânea do que não está dito, mas que todo mundo sabe que existe. Beatriz me olha com olhos que não pedem perdão, apenas confirmam que o caminho que escolheremos terá consequências que vão muito além do que podemos imaginar. E eu penso no meu acordo com o passado, as decisões que tomei, as palavras que deixei de dizer, as promessas que não cumpri, tudo devolve a cabeça para o exato lugar onde começou a encrenca. O depoimento de Nora é uma contagem de vitórias que já não me pertencem. A cada frase, uma pequena faca a desfiar a ilusão de que tudo está sob controle. Em meio a isso, eu ouço Beatriz dizer que a verdade pode emergir, ainda que sob camadas legais que protejam a família. A ideia de manter a história intacta para não ferir os meus filhos, a minha neta, a imagem que sempre desejamos que nos acompanhasse, pesa como uma pedra no meu peito. E, no entanto, a ética não é uma plaquinha de porta. É o que resta quando as cortinas se fecham e o silêncio muda de tom. Fico pensando se a paz que esse acordo promete vale o preço de que não restem perguntas abertas. Se a proteção que ele garante não é apenas uma promessa para acalmar a multidão que observa. Você, leitor, deve entender que o que está em jogo não é apenas a derrota de alguém em sala de tribunal, mas a reconstrução de um elo que meu coração diz que ainda pode sobreviver. O que significa vencer uma batalha quando, no caminho, a gente perde a própria verdade? O murmúrio da multidão cresce, invade a sala, transforma cada olhar em um julgamento silencioso. Eu, que sempre fui professora de uma escola de valores simples, sinto o peso de cada suor derramado na garganta do meu passado, da minha dignidade, do que eu ainda tenho de certo nesta vida. É nesse ponto que aquilo que parecia apenas uma negociação se transforma em um teste de caráter. Existe uma linha invisível entre proteger a família e esmagar alguém que esteve ao lado, mesmo indevidamente, de uma queda que não escolhemos. A ideia de uma trégua com cláusulas de segredo assusta e, embora eu queira acreditar que isso pode poupar minha imagem, não posso ignorar que a verdade precisa de espaço para respirar. A sala se contrai com a pressão de decisões que exigem mais do que coragem. Exigem uma renúncia de quem eu sou, de quem sou como mulher, avó, professora, sobrevivente de uma vida que me ensinou que o que é justo não pode ser botado para trás, ainda que a justiça custe tudo. E quando tudo parece prestes a se reduzir a um único gesto, assinar, calar, aceitar, a confirmação surge de novo em silêncios pesados. O acordo não é apenas uma saída, é uma bússola que pode apontar para outra direção da história que ainda não vivemos. O peso da minha respiração, o ranger de uma cadeira, o olho atento de Beatriz sobre mim, o olhar de Nora que não esmorece, tudo se junta para compor a pergunta que não admite resposta simples. O que farei com a verdade que, de uma forma ou de outra, já começou a assentar raízes que não podem ser arrancadas? O sinal de que o caminho ainda não está claro vem com a própria mão de Nora, que por trás do sorriso derrama o que parece ser uma rendição calculada. E é aqui, em meio ao malabarismo de palavras, que eu percebo. O que parece fim pode ser apenas o começo de uma revelação, que não cabe mais nas mãos de quem quer apenas esconder. O que parecia fim
é apenas o começo de... O silêncio na sala de audiências é quase físico, pesando sobre os ombros como uma manta de lã que não esquenta. Eu observo Beatriz posicionar a pasta sobre a mesa, as unhas limpas, marcando o tempo com um compasso que já aprendi a ouvir. A advogada respira fundo, e eu percebo que não é apenas uma intervenção legal que está em jogo. É a forma como a verdade entra pela porta e reverbera em cada canto da nossa história familiar. A multidão que se agita do lado de dentro não sabe onde termina o orgulho e começa o medo de perder tudo que era nosso por direito. O juiz abre os papéis com um movimento leve, quase doce em contraste com o peso do que está por vir. Nora está ali, impecável na sua roupa clara, a máscara de benevolência ainda intacta, fingida, enquanto Lucas se coloca do lado oposto, tentando soar como irmão que sabe ouvir, mas, na verdade, está atento apenas ao próprio reflexo nas janelas da sala. Eu fico parada, minha respiração visível por entre a gravidade das cortinas de veludo, sentindo como se cada palavra que se move na mesa fosse uma peça de xadrez que pode recuar ou avançar um peão que decide o destino de todos nós. Beatriz levanta os olhos do dossiê e afirma, com a voz que não treme, que o caso não é apenas sobre assinaturas duvidosas, mas sobre a essência do que chamamos de família. Ela aponta para os documentos, não como acusação, mas como mapa de uma verdade que, por fim, não pode mais ser ignorada. O ar muda. A sala parece ouvir o que havia sido silenciado por semanas, meses, até por toda uma vida de pequenas alianças que se quebram por um único gesto mal colocado. Eu, no centro daquelas paredes, sinto o custo de cada escolha que tomei, de cada conversa que ouvi em corredores escuros, onde as palavras são quase tão afiadas quanto as lâminas das lâmpadas que iluminam a mesa. A verdade, penso, não é uma linha reta. É uma curva que rasga o tecido do que parecia seguro. Nora tenta sorrir, mas o sorriso fica preso entre uma tosse contida e o ranger de um vestido que não se move com a mesma leveza com que o nosso coração se agita quando a possibilidade de perder tudo nos atinge como um truque de sombras. O acordo surge, não como derrota, mas como uma construção. Cláusulas que protegem a dignidade de Helena, que reconhecem que a família pode, ainda assim, escolher caminhos diferentes sem que a lei precise quebrar tudo de uma vez. Não haverá revolta pública a partir de agora, não sem que se pague o preço que cada passo exige. Haverá uma restituição que não é apenas financeira, mas simbólica. O reconhecimento de que a inocência pode ter sido manipulada, que a reputação pode ter sido usada como arma, que o passado, se não for curado, pode esmagar o presente de quem ainda precisa de espaço para respirar. Enquanto o advogado de Nora lê o conjunto de termos, eu percebo o suspiro coletivo que atravessa a sala, uma espécie de alívio contido, como se todos soubéssemos que a paz aqui não é vitória de ninguém, mas uma pausa dolorida antes do retorno possível à convivência. A honestidade reparadora que exige coragem. Beatriz fala da necessidade de limites, do respeito às crianças envolvidas, da proteção dos idosos que, mesmo com os olhos cansados, ainda carregam leis na memória de uma vida inteira. E eu, Helena, sinto o peso de tudo o que eu não disse, de cada mão que estiquei na hora errada, de cada segredo que vi como uma vela acesa ao vento, temendo que o próximo sopro poderia apagar o fogo que ainda mantém a minha dignidade acesa. A sala volta a respirar quando o acordo é formalizado. Não é uma sentença de derrota, nem uma vitória vazia. É um compromisso de que a verdade não precisa destruir tudo para ser reconhecida. Nora recebe a responsabilidade de uma forma que não a exime de consequências, e Lucas sabe que o pé que ele pisa agora não o leva apenas à reconciliação possível, mas a um julgamento social que não pode ser retirado de cena. Eu observo cada gesto, o aperto de mãos que não chega a selar a paz, o olhar que se desvia para o tampo da mesa como quem tenta desenterrar lembranças que não cabem mais ali. No silêncio que se instala depois do acordo, eu encontro o que sempre procurei, uma rota para reconstruir sem apagar o que já foi feito, sem fingir que nada aconteceu. A dignidade que parecia perdida repousa em meus ombros como uma capa que finalmente se ajusta ao meu tamanho.
E eu percebo que a justiça que nos resta não é apenas a punição de quem errou, mas a oportunidade de quem foi ferido escolher o caminho de uma relação que não se repete, que não precisa repetir o passado para existir no presente. A decisão diante de mim não pede aplausos nem condecorações, apenas a certeza de que eu não voltarei atrás. A imprensa pode falar, os amigos podem julgar, os vizinhos podem murmurar. Eu, no entanto, sei que fiz o que precisava ser feito para que minha própria história pudesse continuar sem o peso de uma mentira que nos esmagava um a um. E quando a sala se esvazia, sinto o mundo inteiro caber em uma respiração controlada, como se eu tivesse finalmente recuperado o fôlego que o medo tinha roubado. Se a história te tocou, inscreva-se para ver o que vem depois. A verdade não apaga as perdas, mas pode devolver a própria dignidade de caminhar em frente.